Mi-Dragon System, capítulo 141. Exército em expansão. Embora Gibi não pudesse mais se livrar ou expulsar os alunos da academia, Gibi ainda era um ancião e ordenou que os alunos ficassem sob vigilância por alguns dias. Alguns dos cavaleiros obedeceram às ordens e escoltaram os alunos de volta aos dormitórios. O velho Vou foi convidado para se tornar o conselheiro de Slivia. Os outros anciões não tiveram escolha a não ser aceitar. Slivia não tinha ideia do que os anciãos realmente faziam ou qualquer uma das regras. Vão agora aconselharia Slivia nas decisões e tentaria o seu melhor para deixar Slivia a par de tudo. Isso também, é claro, significava que Slivia não era mais uma estudante. Embora ela estivesse livre para treinar como quisesse, ela não seria capaz de assistir às aulas e caçar como os outros, mas isso não era realmente uma coisa necessária para os anciãos em primeiro lugar. De volta ao dormitório, os cavaleiros tinham acabado de escoltar Rai e os outros de volta ao quarto. Assim que os outros entraram na sala, os dois cavaleiros mantiveram guarda perto da porta, certificando-se de que ninguém tinha permissão para sair. Essa coisa toda é uma loucura. Killy disse. Slivia é oficialmente uma anciã agora. Como é que isso aconteceu? Todos permaneceram em silêncio. Eles ainda estavam tentando absorver tudo o que tinha acabado de acontecer com eles. Rai estava pensando que seria melhor oferecer um contrato para Slivia. Antes, Rai não tinha certeza, pois parecia que Sliva ainda tinha alguma lealdade à academia devido à sua família. Mas agora ela tinha visto um lado horrível da academia. Isso significava que ela estaria mais inclinada a aceitar a oferta de Rai. Não só isso, mas então Rai teria alguém sob seu comando que tinha acesso a um alto cargo na academia. A única coisa agora era, Slivia aceitaria. Rai então abriu sua tela de status mais uma vez e foi examinar sua aba sobre as asas carmesim. Havia agora mais um nome a mais em comparação a antes, o que significava que Jack estava fazendo o que ele pediu. Antes, quando estava entediado, Rai saiu selecionando tudo que via no sistema e descobriu algumas coisas extras sobre a habilidade contrato. No sistema, ele foi capaz de conceder privilégios extras a certas pessoas contratadas. Um desses privilégios era oferecer contratos a outras pessoas. E Rai tinha dado a Jack exatamente este privilégio. O contrato ainda era o mesmo e todos estavam sob o comando do líder, Rai. Portanto, mesmo que Jack oferecesse um contrato a alguém, eles não estariam sob o comando de Jack, mas de Rai. Na aba, agora estava o nome de Ari. Rai, é claro, disse a Jack para não mencionar que ele era o líder. E disse a Jack que quando perguntarem, para ele responder que o nome do líder é Ness. Assim que Rai deu permissão a Jack, Jack só conseguia pensar em uma pessoa que era leal a ele e essa pessoa era Ari. Ari tinha aceitado sem nem mesmo entender o que era, ele estava sob o controle de Rai agora. Rai pensou que seria melhor se Jack convidasse Slivia. Dessa forma, se Slivia dissesse não, Rai não teria que revelar sua identidade. Enquanto Rai estava ocupado pensando nessas coisas, Gary finalmente quebrou o silêncio. Eles iam mesmo nos expulsar, não iam? Depois de tudo que fizemos por eles, nem sei se ainda quero ficar aqui. Todos tinham sentimentos semelhantes a Gary agora, mas era diferente para Rai, que nunca tinha acreditado na academia em primeiro lugar. Então, ao contrário dos outros, ele não se sentiu magoado com isso. Mas agora Slivia tem assento como anciã. Marta disse. Talvez as coisas possam melhorar. Acho melhor não agirmos por impulso. Monk acenou com a cabeça, mostrando que concordava com o que Marta disse. Você realmente acha que um ancião vai mudar alguma coisa? Gary disse com raiva. Eles claramente tinham algo contra todos nós. Talvez eles sejam membros da Puro Sangue ou infectados pela praga das sombras. Não podemos simplesmente sair acusando as pessoas assim, disse Dan. Então o que mais a gente pode fazer? Gary respondeu. Até Jasmine. Gary parou por um breve momento enquanto sua voz falhava um pouco.
Mesmo Jasmine, que era uma querida amiga minha, acabou sendo infectada pela praga das sombras. Todos sabiam que deve ter sido difícil para Gary, não apenas ele era o mais próximo de Jasmine, mas também aquele que a tinha matado com as próprias mãos. Assim que viu que Rai estava com problemas, decidiu pular para ajudar sem pensar duas vezes. Neste momento nem sequer podemos ir lá fora, não há nada que possamos fazer, disse Marta. E pense desta forma, se o que você diz é verdade, Gary, então Slivia vai precisar da nossa ajuda. Os outros anciões vão ter ela como um alvo, talvez até planejando assassiná-la. Se não estivermos lá para protegê-la nesta academia, então quem vai? Inesperadamente, Rai decidiu intervir. Não há nada que possamos fazer agora, vamos dormir um pouco e podemos decidir amanhã. Assim que Rai disse aquelas poucas palavras, todos ouviram e fizeram o que ele disse. Todos trataram Rai como um líder. O que quer que Rai tenha dito foi a última palavra sobre o assunto. Rai não sabia disto, mas os outros se sentiram assim. Rai só tinha dito isto porque tinha tomado a sua decisão. A academia estava em fragmentos no momento. Mestres, cavaleiros e anciãos se dividiram. Talvez esta fosse a melhor chance para ele aumentar sua influência e aumentar seu exército, o Asas Carmesim. Naquela noite, todos estavam dormindo profundamente. Todos, exceto Rai, tinham ficado loucamente preocupados durante a semana inteira com o que iria acontecer com eles hoje. E então finalmente, pelo menos agora eles sabiam que não seriam mais expulsos da academia. Enquanto Rai dormia tranquilamente, desconhecido de todos, uma presença maligna e obscura tinha conseguido entrar na sala. Ele lentamente começou a caminhar até os alunos, até que finalmente parou em frente a Rai. Midragon System, capítulo 142. Nunca se esqueça. O homem apareceu literalmente do nada na sala. Como se seu corpo tivesse emergido da própria sombra. Enquanto ele caminhava pelo chão, nenhum rangido ou um único som foi feito, era como se ele estivesse andando no próprio ar. Finalmente, o homem parou e olhou para Rai. Ele parou e olhou para Rai por um minuto, até que começou a murmurar algumas palavras. Lentamente, sombras escuras começaram a rastejar e envolver o corpo de Rai da cabeça aos pés. Para Rai, tudo pareceria um sonho, enquanto na vida real ele estava sendo lentamente sufocado. Rai podia sentir algo acontecendo com seu corpo, mas sua mente não acordava. Algo estava sufocando e o oprimindo. Isso lembrou Rai de quando ele viu o ser divino, um poder semelhante, mas ao mesmo tempo totalmente diferente. Rai corra, o homem disse. A voz do homem conseguiu desencadear algo em Rai, fazendo abrir os olhos. Quando Rai fez isso, tudo que ele pôde ver foi uma sombra escura na forma de uma figura humana. Os olhos do dragão de Rai não mostraram muito além de confirmar que o homem estava infectado com a praga das sombras. O homem levantou Rai com algum poder invisível para fora de sua cama, então agora os dois estavam em frente um ao outro. Rai lutou e lutou usando cada centímetro de seu poder para se mover, mas nada estava funcionando. Rai tentou então gritar, mas ele estava inclusive com dificuldades em respirar, muito menos conseguir gritar quaisquer palavras. Eu finalmente encontrei você, finalmente, você deve morrer. O homem disse. De repente, as sombras ao redor do corpo de Rai começaram a ficar mais tensas. Sem saída, Rai recorreu ao sistema para obter ajuda. Ele abriu o sistema com sua mente e verificou se havia algo útil, mas nenhuma de suas habilidades estava funcionando. Tudo que ele podia fazer era ativar o contrato. De repente, a mana começou a sair dos corpos dos que firmaram um contrato com Rai e vagar como uma nuvem invisível pela academia e entrar no corpo de Rai. Rai foi cuidadoso e se certificou de que a quantidade não ultrapassasse 100. Embora 200 pontos de mana arruinassem seu corpo ao usá-los, seu corpo foi capaz de se curar disso. Se ele usasse mais mana, não havia como dizer o que aconteceria. Quando Rai finalmente tinha 200 pontos de mana, ele mal conseguia mover a perna. A força contra ele era incrivelmente poderosa.
Rai pisou no chão com toda a força que pôde, fazendo com que os painéis de madeira do piso quebrassem, mas não era isso que Rai queria. O que está acontecendo? Monk gritou ao ser acordado pelo barulho alto. Todos na sala começaram a abrir os olhos lentamente e tudo o que podiam ver era Rai sendo sustentado por um ser completamente feito de sombras. Sai de cima dele! Gary gritou enquanto avançava para o meio do confronto. O Homem-Sombra moveu uma das mãos e a lançou na direção de Gary. Ao mesmo tempo, Gary repentinamente saiu voando e foi jogado de volta em sua própria cama por uma força invisível. As portas da sala se abriram e Wilfred entrou correndo com 2 guardas atrás dele. Solte o garoto! Wilfred gritou com sua longa espada na mão. As pontas de sua espada longa começaram a brilhar em verde. O Homem-Sombra lançou outra mão em Wilfred, mas Wilfred se esquivou evitando a força invisível. Os 2 atrás dele tiveram menos sorte e foram atingidos e jogados contra a parede do corredor. Wilfred então cortou a sombra humanoide no ombro. As sombras ao redor do homem se moveram e ondularam quando a espada fez um impacto. Agora, sob seu ombro, carne humana podia ser vista, mas o ataque não era forte o suficiente para perfurar a pele. As sombras ao redor do homem agiam como um escudo em constante movimento. Wilfred foi atacar novamente, mas desta vez foi um corte no estômago. O Homem-Sombra não teve escolha a não ser se livrar das sombras que seguravam o corpo de Rai. As sombras deixaram Rai e se juntaram ao homem para o ajudar a defendê-lo dos ataques vindo da espada de Wilfred. O Homem-Sombra então rapidamente saltou para a janela da sala. Eu vou voltar por ti. A sombra disse para Rai antes de pular para fora da janela. Wilfred o seguiu olhando pela borda da janela, mas não havia nenhum vestígio do homem. É impossível, não consigo vê-lo em lugar nenhum, como se ele tivesse desaparecido de repente. Wilfred então se virou para os 2 guardas para dar suas ordens. Diga aos guardas para ficarem em alerta máximo, um assassino tentou matar um de nossos alunos. Ele então correu até Rai para verificar as condições do menino. Rai estava ajoelhado no chão com falta de ar. Parecia que se as sombras estivessem ao redor de seu corpo por mais tempo, ele teria sido um caso perdido. Os outros nunca tinham visto Rai desse jeito antes, tão fraco. Os outros ficaram subitamente assustados. Rai era o mais forte entre eles. Ele era mais forte do que muitos cavaleiros na academia e, até agora, tinha conseguido derrotar todos os assassinos que tinham vindo atrás de sua vida, mas desta vez foi diferente. Se Rai não pudesse fazer nada, o que eles poderiam fazer? O corpo de Rai finalmente começou a se acalmar e parar de tremer enquanto o oxigênio voltava a circular no seu sangue. Não tenha pressa, disse Wilfred Rai. Preciso lhe perguntar, você conseguiu ver o rosto do homem? Rai balançou a cabeça. Era a verdade, porque todo o corpo do homem estava coberto de sombras e atualmente era meia-noite. Wilfred então fez outra pergunta. Você tem alguma ideia de quem era o homem? Rai respondeu novamente balançando a cabeça, mas desta vez era uma mentira. A verdade é que Rai tinha uma ideia de quem era o homem. Quando o Homem das Sombras falava na maior parte do tempo, sua voz era profunda e sombria, como se ele estivesse possuído, mas isso era normal para pessoas infectadas pela sombra. Mas enquanto Rai estava sendo atacado, enquanto ainda estava deitado, ele ouviu uma voz diferente vinda do homem, uma que o alertou para correr. Uma voz que Rai nunca poderia esquecer. A voz de seu pai. Mi-Dragon System, capítulo 143. Está na hora. Após o incidente com o Homem-Sombra, os cavaleiros ao redor da cidade estavam olhando em cada esquina para ver se eles podiam encontrar alguém suspeito, mas eles não encontraram nada. Isso significava que o tal Homem-Sombra provavelmente já havia ido embora há muito tempo. Assim que o grupo de busca foi encerrado, Wilfred voltou ao quarto de Rai e interrogou cada um dos alunos individualmente para ver se havia algo que ele pudesse descobrir deles. Depois de falar com cada um dos alunos, todos disseram a mesma coisa. Eles podiam ver um homem envolto nas sombras, mas nada mais.
Isso confirmou o medo de Wilfred. Wilfred talvez tenha pensado que poderia estar tendo alucinações quando viu o homem, mas os alunos confirmaram seus pensamentos. Era um verdadeiro humano infectado. Ao contrário dos membros da Guilda das Trevas que beberam o líquido roxo, um verdadeiro infectado foi possuído em primeira mão pela praga das sombras. O líquido roxo era mais um produto artificial e ninguém sabia de seus efeitos, exceto os membros de alto escalão do exército do reino Aluri e Rai. Os cavaleiros de Avion ainda não tinham ideia e apenas pensaram que haviam sido atacados pelos membros regulares da Guilda das Trevas. Um verdadeiro infectado era alguém que havia sido infectado pela própria praga das sombras. Na maioria das vezes, a praga das sombras escolheria matar completamente seu hospedeiro assim que ganhasse o controle, mas aqueles que eram fortes, como o pai de Rai, tinham a chance de se tornar um verdadeiro infectado. Rai também sabia disto e o que aconteceu agora só confirmou o que sua mãe lhe disse quando o visitou no ano passado. A cidade continuou agindo normalmente. Os alunos e cavaleiros continuaram seu treinamento diário enquanto, nos bastidores, os anciãos e os mestres cavaleiros estavam em pânico sobre o que fazer. Assim que o treinamento terminou, Rai decidiu ficar no salão de artes marciais durante o dia. O velho Vion não estava mais lá, pois estava muito ocupado ajudando Slivia com seus deveres de ancião. Rai também convidou todos os membros do Asas Carmesim e disse a eles para encontrá-lo no salão de artes marciais. Antes de chegarem, Rai usou a habilidade Metamorfo para se disfarçar de Ness. Um por um, os membros do Asas Carmesim chegaram e, ao entrarem, curvaram-se diante de Ness. Badger, Slot, Jack e Harry eram atualmente os únicos membros do grupo Asas Carmesim e todos se sentaram em frente a Rai. Harry e os gêmeos não sabiam a verdadeira identidade de Ness e Rai queria manter as coisas assim. Todos poderiam mostrar sua marca. Rai perguntou. Cada membro então levantou a manga de sua camisa para revelar a marca de uma cabeça de dragão vermelha em seus ombros. Rai queria fazer disto uma rotina no futuro, pois quando o grupo se expandisse, haveria muitos membros, tendo chance de haver aqueles que iriam tentar se infiltrar no grupo. A marcação era algo que deveria ser mantido em segredo e apenas conhecida entre os membros. Eu chamei vocês aqui hoje para avisar a todos que Avrion está com problemas, mais do que eu pensava originalmente. Slivia tinha informado os outros sobre a situação entre os anciãos e mestres cavaleiros, tanto quanto podia. Ela tinha dito aos outros que, após o ataque a Rai, os anciãos e os mestres cavaleiros entraram em pânico, dizendo que precisavam se preparar para a guerra. Avrion está dividida, não sabemos em quem confiar. As únicas pessoas em quem confio agora e as únicas pessoas em quem você deve confiar agora são aqueles com a marca dos Asas Carmesim. Qualquer outra pessoa pode estar atrás da sua vida. Rai pensou em Jasmine ao dizer isso. Eu concedo a todos vocês permissão para convidar quem você quiser para este grupo. Convide seus amigos próximos que você mais deseja proteger. Mais importante, convide aqueles em quem você confia. Vocês podem sair agora, exceto Jack. Os outros três se curvaram antes de saírem rapidamente, enquanto Jack tinha ficado para trás. Agora que os outros já haviam saído, Rai não precisava mais manter seu disfarce e voltar a ser ele mesmo. Eu fico bestificado cada vez que vejo isso, disse Jack. O que se precisa, chefe? Eu quero que você peça aos meus colegas de quarto que se juntem ao Asas Carmesim para mim. Ofereça-lhes um contrato. Agora é o melhor momento. Eu posso ver que cada um deles está assustado após o ataque. Se eles acreditarem que esse cara, Ness, que foi capaz de se defender do líder da Guilda das Trevas, ofereceu a eles proteção e poder, eles provavelmente aceitariam. A pessoa mais importante de que precisamos agora é Slivia. Rai sabia que Slivia era importante agora. Se ela fizesse parte de sua organização, tecnicamente, Rai teria um assento no topo da Avrion, mas Slivia era cautelosa e o contrato tinha muitas restrições. Slivia seria realmente capaz de colocar sua vida nas mãos de um estranho.
Jack acenou com a cabeça e antes de sair, Rai disse uma última coisa antes dele passar pela porta. Só mais uma coisa, não convide Gary. Eu preciso fazer isso sozinho. Rai se sentou pacientemente enquanto esperava os resultados dos outros. Durante todo esse tempo, Rai estava dando pequenos passos na academia, ficando lentamente mais forte. Afinal, ele não tinha pressa em alcançar as coisas, ele tinha seus objetivos, mas acreditava que poderia alcançá-los a qualquer momento. Mas Rai agora sabia que estava sendo um idiota. Por 2 vezes, a praga das sombras tinha tentado tirar a sua vida e Rai não podia deixar isso continuar. Quando ele lutou contra seu pai, que era um verdadeiro infectado, Rai se sentiu um fraco. Embora Rai não tivesse certeza se todos eram realmente infectados fossem poderosos como seu pai, ficou chocado por ele não ser capaz de levantar um dedo. Ding ding. De repente, telas de notificação começaram a aparecer na frente de Rai. Quando ele foi dar uma olhada nelas, ele pôde ver que todos os seus colegas de quarto até agora concordaram em se juntar ao Asas Carmesim, o que era o resultado esperado. Agora restavam apenas 2 Gary e Slivia. Demoraria um pouco até que Jack pudesse convidar Slivia, pois ela estava mais ocupada do que nunca ultimamente, o que significava que agora Rai teria que convidar Gary. Mas antes disso, havia outra coisa que era mais urgente para Rai fazer. Algo que estava no topo de sua lista. Era hora de ele evoluir. Mi-Dragon System, capítulo 144 2x1 Jack estava perseguindo Slivia por aqui e por ali há bastante tempo, esperando a chance certa de se aproximar dela. Não era o fato de os alunos não terem permissão para ver os anciões nem nada do tipo, afinal, Rai via Von o tempo todo e Von até agia como professor de Rai. Era porque Slivia estava sendo chamada para reunião após reunião. A cidade estava um caos e agora que Slivia era uma anciã, ela foi obrigada a participar dessas reuniões. Finalmente, Slivia havia acabado de terminar sua última reunião do dia. Ela saiu da sala de reuniões como uma expressão melancólica e sombria e começou a esticar os membros em frente à porta. Acho que vou procurar os outros, disse Slivia a Von. Slivia não ficava mais nos dormitórios e era obrigada a dormir em seu próprio quarto separado em uma parte diferente da academia. A localização não era conhecida pela maioria e deveria ser mantida em segredo. As condições de vida eram 10 vezes melhores. Slivia sempre tinha um cavaleiro negro parado do lado de fora de sua porta como guarda. Von se certificaria de que o Cavaleiro Negro era alguém que ele conhecia pessoalmente, pois não queria correr nenhum risco. Depois que Slivia terminava as reuniões, ela tornava a rotina ir para os dormitórios e sair com seus antigos colegas de quarto por um tempo. Era a única coisa que a mantinha sã. Ela faria o possível para mantê-los atualizados com as informações mais recentes. Ela até mesmo disse a eles informações que eles não deveriam saber. Embora isso não fosse muito um problema, já que tecnicamente todos ali eram ex-anciãos. Vou acompanhá-la até os dormitórios, será mais seguro assim, disse Von com um sorriso. Slivia acenou com a cabeça e os dois começaram a se dirigir para os dormitórios dos alunos. Já fazia mais ou menos uma semana que Slivia tinha se tornado uma anciã, o que a aproximou de Von. Eles quase passaram cada segundo juntos. Von sempre foi paciente e gentil com Slivia quando ele explicava as coisas para ela e sempre optou por acompanhar ela pela academia. Assim que os dois estavam andando pelo corredor que ligava a academia aos dormitórios, Jack saiu na frente deles. Eu preciso falar com você, Slivia, disse Jack. Slivia olhou para Von antes de responder. Tudo bem, para onde devemos ir? Tem que ser com você sozinha. Se for tão importante quanto eu penso, então ele vem também. Eu confio nele. Jack pensou um pouco. Rai tinha pedido a ele para convidar o maior número possível de membros para o Asas Carmesim e Von costumava ser o professor de Rai, então Jack realmente não encontrou problema em Von saber disso. Beleza. Os três foram em direção aos dormitórios e entraram em um dos quartos vazios.
Havia muitos quartos vazios desde o incidente na arena e eles ficaram vazios desde então sem ninguém mais para ocupá-los. Os três verificaram a sala e o lado de fora para ver se alguém estava ouvindo antes de Jack dizer o que queria. Vou tentar ser rápido e breve, disse Jack. Fui pedido para convidar você para se juntar a um grupo chamado Asas Carmesim e não só isso, mas pelo líder pessoalmente. Quem é o líder? Slivia perguntou. Eu acredito que você se lembra do homem que nos salvou na arena? Seu nome é Inês. Ele disse que a academia está em perigo, não apenas por causa da praga das sombras, mas também de si mesmo, e você, sendo um ancião, agora está em perigo. Se você se juntar ao grupo, ele vai prometer proteção onde quer que você esteja. Slivia caiu em pensamentos profundos. Era verdade que sua vida estava em perigo. Ela podia ver a maneira como os outros anciãos olhavam para ela. Se não fosse por Von, os outros anciãos provavelmente já teriam feito algo com ela. Ela também sabia que não poderia contar com a proteção de Von para sempre. Quem está neste seu grupo? Jack então abriu sua tela de status, que tinha uma lista de todos os membros atuais. Slivia e Von não conseguiam ver a tela de status, mas Jack começou a ler a lista e incluiu os nomes dos colegas de quarto de Slivia. Slivia ficou surpresa com a lista de nomes que ouviu. Quase todos os membros atuais eram estudantes. No início, ela ficou desconfiada da história quando Jack disse que Nez iria protegê-la e aos outros, mas olhando para a lista parecia que os que haviam entrado até agora eram os que corriam mais perigo. Slivia também não via como isso beneficiaria o próprio Nez. Finalmente, Slivia tomou uma decisão. Se seus amigos estivessem no grupo, ela queria estar também. Ela queria ser capaz de protegê-lo sempre que pudesse. Vejo que você já se decidiu. Slivia assentiu. Jack então olhou para Von. E você? Von havia ficado em silêncio o tempo todo, não dando sua opinião e deixando Slivia decidir por si mesma. A próxima coisa que ele fez chocou Jack. Von acenou com a cabeça, também concordando em se juntar. Agora, eu aviso vocês dois, este não é algum tipo de grupo comum, disse Jack enquanto entrava no sistema e optou por convidar Slivia e Von. De repente, no ar, um contrato começou a se formar na frente de seus olhos. Todos os detalhes foram escritos, incluindo o fato de que o líder a qualquer momento poderia destruir o contrato, também destruindo suas vidas. Slivia hesitou um pouco depois de ler o contrato, mas o velho Von não. Ele queria que algo mudasse na academia e já estava velho, não tinha muito tempo sobrando nesta terra de qualquer maneira, então não tinha medo de uma condição como essa. Em vez disso, Von queria encontrar o homem que pudesse realizar uma magia como essa. Isso era algo que o velho nunca tinha visto em sua vida. Mesmo os magos de Orlan não eram capazes de fazer algo assim, um contrato de vida. Quando Slivia viu Von assinar o contrato, ela não hesitou mais e assinou o contrato também. Os dois começaram a sentir uma sensação de queimação no ombro. Os dois olharam para ver o que era e puderam ver a marca de uma cabeça de dragão. Essa marca é a prova de que você faz parte do Asas Carmesim. Se você for convocado, deve mostrar esta marca. Jack então mostrou a Slivia e Von algumas coisas sobre o sistema. Como eles poderiam usá-lo para se comunicar com outros membros, bem como ver todos os que eram membros do grupo. Slivia então percebeu que Gary e Rai não estavam na lista. Jack, você vai convidar Rai. Slivia sabia que os dois eram bons amigos depois do incidente na arena, então ela ficou surpresa por não ver Rai lá. Jack pensou um pouco antes de responder. Rai queria manter sua ligação com o Asas Carmesim em segredo. O nome do grupo logo se espalharia pelo mundo e muitos tentariam encontrar o líder. Rai recusou quando eu falei nisso com ele. Ele concordou em ajudar, mas não queria sua vida nas mãos de outra pessoa. Slivia achou que soava exatamente como Rai. Enquanto Von estava ocupado mexendo no sistema, ele não pôde deixar de se sentir surpreso com seus poderes. Custe o que custar, Von queria conhecer o líder do Asas Carmesim.
Mi-Dragon System, capítulo 145. Uma vez Ding, de repente, um som de notificação pode ser ouvido. Rai abriu sua tela de status e sorriu com o resultado. Parece que Slivia aceitou, afinal de contas Rai estava satisfeito com o trabalho de Jack. Honestamente, uma parte dele pensava que ele não seria capaz de fazer isso, mas de alguma forma, ele conseguiu. Só então depois de um tempo, Rai também viu outro nome. Von. O velhote. Rai não conseguia acreditar no que via. Se Jack tivesse lhe contado que convidou o velho, Rai teria ficado chocado, mas descobrir que o velho realmente aceitou. Mesmo sem perceber, um de seus professores se tornou um seguidor dele. Rai se sentiu um pouco culpado, mas não tinha escolha. A melhor coisa a fazer era manter sua identidade em segredo. Todo mundo já estava tentando matá-lo e ele não precisava de mais pessoas. No dia seguinte, após o treinamento terminar, Rai decidiu procurar Slivia. Ele estava no corredor, esperando do lado de fora, bem na esquina de uma das salas de reuniões. Rai tinha aprendido com Jack a programação de Slivia, então agora era fácil para Rai esbarrar em Slivia sempre que quisesse. TLN 2 Stalkers, KKKJJJRN. FKKKKKS. A reunião finalmente terminou. Slivia estava esgotada. Tanta informação foi enfiada em sua cabeça nos últimos dias e ela estava realmente se esforçando em lidar com tudo isso. Eu sinto muito, Von disse. Quem me dera eu pudesse te ajudar mais. Slivia com um sorriso destemido respondeu. Está tudo bem, logo vou pegar o jeito, não se preocupe. Quando Slivia dobrou a esquina, ela de repente viu Rai parado ali. Slivia rapidamente deu meia volta e se escondeu atrás da parede. Então ela espiou pela esquina apenas para ver se era realmente Rai. É ele mesmo, está esperando por mim. Sylvia pensou. Slivia então começou a olhar ao seu redor. Ela finalmente avistou um enfeite de metal brilhante na lateral que fazia parte da decoração da academia. Vou dar uma olhada em mim, disse Sylvia enquanto olhava para o enfeite de metal que deixava ela se ver e começava a arrumar o cabelo. Von então limpou a garganta para sinalizar que ainda estava lá. O rosto de Slivia ficou vermelho. Ela tinha esquecido completamente que ele estava bem ao lado dela. Slivia respirou fundo e saiu para o corredor. Olá, Rai, ela disse enquanto acenava. O que te traz aqui? Eu preciso pedir um favor. Slivia, Von e Rai decidiram ir para o telhado do dormitório que era o local favorito de Rai. Rai gostou deste local não apenas por causa da vista, mas também permitiu que ele ficasse de olho nas pessoas ao seu redor. Rai então foi direto ao assunto. Eu preciso de permissão para deixar as muralhas da cidade. Isso vai ser muito difícil. Os outros anciãos estão de olho em você mais do que em qualquer outra pessoa, porque você precisa tanto sair. Talvez se você der um motivo, eu possa convencê-los. Rai pensou um pouco no que dizer até que finalmente decidiu o que falar. Eu preciso ficar mais forte. Você vê, Slivia, eu tenho essa habilidade. Sou capaz de absorver ki de criaturas vivas e adicioná-lo ao meu. Isso era o máximo que Rai estava disposto a dizer a eles. Slivia já havia experimentado Rai dando seu ki a ela própria, então isso não surpreendeu ela e Rai suspeitou que Von já deveria ter percebido isso quando ele usou drenagem de mana nos seus 10 oponentes na sua batalha gladiatorial na arena. Claro, isso era uma mentira. O corpo de Rai atualmente não conseguia lidar com mais mana ou ki. O que ele precisava eram os cristais de besta para melhorar seu próprio corpo. Então é verdade, disse Von. Nós dois conversamos sobre a possibilidade disso. Slivia disse. Há mais alguma coisa que você possa fazer? Rai balançou a cabeça. Eu preciso me preparar, você sabe que sou um alvo e preciso ficar mais poderoso. A maneira mais rápida de fazer isso é caçar. Slivia pensou um pouco. Na verdade ela achava que talvez fora da cidade fosse mais seguro para todos, do que na cidade no momento. Vou tentar o meu melhor. Obrigado. Algumas horas mais tarde, Slivia foi ao dormitório para se encontrar com os outros e Rai mais uma vez. Os dois deixaram o quarto e foram novamente ao telhado para conversar.
Eu e Ivan conversamos sobre isso. Achamos que é perigoso pedir permissão à academia no momento. Não há como eles aceitarem um pedido como este, mas descobrimos uma solução. Von é amigo de um dos comerciantes que visitam regularmente a cidade em busca de suprimentos. Ele também é próximo dos guardas de plantão em um determinado horário do dia. Slivia então ergueu a mão e mostrou um dedo. Uma vez, isso só funcionará uma vez, então você precisa aproveitar ao máximo. O comerciante concordou em escondi-lo em sua carga na próxima semana. Ele retornará no dia seguinte, mas esta é a única vez que podemos fazer isso. Uma vez era tudo de que Rai precisava. Rai estava atualmente com 79 pontos intermediários, então ele só precisava caçar mais algumas feras para subir de nível. Se pudesse, ele gostaria de obter cristais suficientes para que Noir também pudesse subir de nível, mas ele era a prioridade atual no momento. E Rai, havia mais coisa. Fique de olho à sua volta. Von me disse que a academia tem alguém vigiando você na maior parte do tempo nesses dias. Eles o chamam de espreitador. As palavras de Slivia trouxeram de volta uma memória de Rai. Ele tinha ouvido esse nome uma vez antes de Jasmine. Quando eles escaparam pela Porta Vermelha, Jasmine disse que Circa havia sido informado pelo espreitador. Quem era esse espreitador? Então, outro pensamento voltou a Rai, talvez esse homem fosse a mesma pessoa que estava na biblioteca naquela época. Se isso fosse verdade, então esse tal espreitador seria um problema para Rai, já que sua habilidade Olhos do Dragão não tinha como detectá-lo, mas tudo isso era irrelevante agora. A prioridade era deixar as muralhas da academia.